Olá, irmãos e amigos. Este é o programa Viva Brasil. É a 6ª edição de nosso programa. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos e amigos de todas as denominações evangélicas que assistem e que divulgam este programa. Mais uma vez, nós vimos solicitando que os irmãos sigam divulgando, passando informação para todos os seus contatos, para todos os obreiros, dirigentes das suas congregações, suas igrejas, sobre o nosso programa, cujo propósito é prestar um serviço a Deus na busca de um avivamento nesta terra. Estamos vivendo dias muito maus. O mundo está em polvorosa, está efervescendo. Inversões políticas, valores totalmente desencaminhados, gerações perdidas, drogas, tráfico, crimes em grande quantidade, enfim, o mundo está caminhando para a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas precisamos que haja um avivamento, para que as igrejas se fortaleçam, para que as igrejas preguem mais o Evangelho, para que tenhamos, na verdade, um crescimento do número de salvos, número esse de salvos para ser resgatado pelo Senhor Jesus Cristo, tanto na primeira ressurreição quanto no arrebatamento. Portanto, meus queridos irmãos, nós suplicamos que divulguem, não só divulguem, mas também continuem orando por nós, pelos pregadores, pelos técnicos que aqui atuam, pela direção do Aviva Brasil. Eu sou o presidente, pastor Jeová é o vice, nós temos tesoureiros, conselho fiscal, enfim, é uma organização indenominacional mais séria, objetiva, que presta serviço a Deus junto a todas as denominações evangélicas. Orem por nós, porque nós desejamos que o povo brasileiro seja fortalecido na fé, os crentes em Cristo sejam fortalecidos nos princípios do Evangelho e este Evangelho seja multiplicado para a honra e glória do nosso Deus. Preparando os nossos corações para a mensagem deste programa, desta edição, vamos ouvir uma música especial, a original. Uma música em inglês, não teremos legenda, mas é muito conhecida, é Jerusalém. Conta a história da cidade para onde nós vamos, para onde os salvos vão, viver eternamente com Cristo. Quem vai cantar? The Ropers, um dos conjuntos que faz parte da equipe de Bill Gates. Não é Bill Gates da computação, não. É William Gates, autor de Retorce, que é o grande produtor evangélico, o maior produtor evangélico do mundo. Portanto, The Ropers com Jerusalém. Após acompanharmos esse louvor magnífico, uma edição linda da música gospel norte-americana que enche os nossos corações de alegria, de regozijo e de certeza que estaremos um dia nessa Jerusalém celestial, vivendo eternamente as delícias com Deus, alcançadas pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Agora chegou a hora da mensagem. O pregador desta ocasião é o vice-presidente do Instituto Aviva Brasil. É o pastor Dr. Jeová Poubel da Silva. Pastor da igreja, a primeira igreja batista em São José de Ubá, no estado do Rio de Janeiro, uma igreja maravilhosa. Ele é bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Batista de Itaperuna. Ele é também bacharel em História, ele é bacharel em Psicanálise, pós-graduado em Teoria Psicanalítica, um pregador do Evangelho, um conselheiro de primeira mão, de primeiro quilate, um homem de grande importância, grande carisma e muito querido da sua cidade. Ele, portanto, vai nos trazer a mensagem de Deus para a nossa edificação. Amados irmãos, é um prazer estar aqui no Aviva Brasil, para levar até você uma palavra de fé e esperança e amor. A partir de hoje, permitindo Deus, nós estaremos falando numa série intitulada Os Valores do Reino. E antes de qualquer outra coisa, nós precisamos conceituar o que é Reino de Deus ou Reino dos Céus. Eu quero ler 2 versículos da Palavra de Deus que se encontram em Mateus capítulo 5, versos 1 e 2, e depois Mateus capítulo 6, verso 33. Mateus 6, 5, 1 e 2 diz: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou.
seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo, e agora Mateus 6:33, assim está escrito, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Bem, nós precisamos então definir o que é o reino de Deus, ou reino dos céus, que é exatamente a mesma coisa. Nós temos que olhar um pouco para a teologia e para os ensinos de Jesus. O texto diz que os discípulos de Jesus se aproximaram dele e começou a ensiná-los, conforme vemos aqui nos versos 1 e 2. Jesus ensinou para os seus discípulos e para nós também sobre o conhecimento do reino. Esse conhecimento, segundo Jesus, gera liberdade. Deus diz nas Escrituras que o seu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento do reino, conhecimento de Deus. Então leia, esteja sempre lendo, principalmente a Bíblia. A gente aprende lendo livros, artigos, revistas, jornais, vendo filmes, indo a congressos, vendo reportagens, enfim. Quando você não tem conhecimento, então você é uma presa fácil. O diabo te prende com suas mentiras e as pessoas te enganam. Por isso que há tantas religiões, tanto ódio no mundo, tensão entre política e religião. A palavra hebraica para ignorância é a palavra escuridão. Satanás é chamado na Bíblia de o príncipe das trevas. Por quê? É muito simples. Satanás governa por meio da ignorância. Quando você é ignorante, então você dá poder a ele, você municia o reino das trevas. Estou convencido que o nosso maior inimigo não é o diabo, mas a ignorância. E o oposto das trevas é luz, como sabemos. A palavra hebraica para luz é a palavra conhecimento. Jesus, na Bíblia, é chamado de a luz do mundo. Ele mesmo, em João 8,12, disse, eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não tropeça. Faz sentido, não faz? Então, Satanás é o príncipe das trevas. Ele te controla pela sua ignorância. Mas Jesus, poderíamos dizer, é o príncipe do conhecimento. Ele destrói as trevas. Lá na primeira carta de João diz que ele veio para desfazer a obra do diabo, para desfazer a ignorância acerca de Deus, das coisas de Deus, do reino de Deus. Lá em João 8,32, Jesus diz aos seus discípulos e às pessoas à sua volta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação da mente, da alma, vem por meio do conhecimento. E conhecereis, disse Jesus. A verdade que você conhece te liberta. Mais verdade, mais liberdade. Então estude, leia as Escrituras principalmente. Em vez de você comprar roupas caras, compre livros. A comida só fica no nosso estômago, no aparelho digestivo, em torno de 6 horas. Mas quando você lê, quando você adquire conhecimento, fica no seu sistema para sempre. Destrua a ignorância, adquira conhecimento. Tudo que vou ensinar a vocês, eu aprendi com alguém, eu aprendi lendo, vendo DVDs. Isso é muito importante. Claro também que muitas coisas são ensinadas a nós por meio da ação do Espírito Santo. Mas vamos lá, o que é o reino de Deus?
Antes de avançar neste assunto, eu preciso adiantar a você uma coisa. O reino de Deus não é uma religião. O reino de Deus, na verdade, é um governo. O termo traduzido em Mateus 6,33, quando Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essa palavra reino, utilizada por Jesus, é a palavra grega basileia. Esse termo aparece 923 vezes no Novo Testamento. Veja bem, é uma palavra importantíssima para nós entendermos a mensagem de Jesus, o que ele veio fazer aqui na terra. E essa palavra basileia, reino, ela é equivalente ao vocábulo manlaká no Velho Testamento, que aparece 4.467 vezes. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, é traduzido como dominar. Dominar. Segundo o doutor Aguinaldo Sacramento, um grande teólogo, ele diz o seguinte, abro aspas, reino dos céus, reino de Deus, refere-se a um só reino, tendo sido feita a citação inicial por João, o Batista, em Mateus capítulo 3, versos 1 e 2, assim está escrito: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essas palavras então significam governo, soberano, domínio, reino, reinado ou poder régio. Em termos políticos, segundo o Dr. Miles Morrow, em seu livro, um reino, segundo ele, pode ser definido como o governo soberano de um rei sobre um território, influenciando-o com sua vontade, seu propósito e seus intentos. Já o teólogo Dr. George Led, talvez o maior estudioso no assunto, afirmou o seguinte: o reino de Deus é basicamente o governo de Deus, é o reinado de Deus, a soberania divina em ação. O Dr. Led mostra em seu livro O Evangelho do Reino que o reino de Deus pertence ao presente, bem como no futuro. Segundo ele, o reino está no coração e na vida daqueles que se entregam a Jesus nesta era e também vai gozar do reino dele no futuro. Então, meus amados irmãos, amigos, o reino de Deus significa basicamente o governo de Deus, a jurisdição do Senhor, a administração do Altíssimo, seu impacto e seu poder no mundo. Esse conceito não foi inventado pelos seres humanos, por algum teólogo, não. Está na Bíblia desde a criação do mundo. A tarefa original dada por Deus ao primeiro casal está relacionada ao reino de Deus. Lá está escrito: domine sobre toda a terra. Esta foi a vontade de Deus, que o homem dominasse, que o reino de Deus fosse implantado aqui na terra. Esse foi o plano original de Deus. Mas veja bem, por que nós brasileiros, em particular, estamos sofrendo? É simples a gente entender. A gente queria um governo que governasse com justiça, com amor, com igualdade para todos. Em tese seria isso. Mas o que vemos? Todos nós sabemos. Vemos injustiça, corrupção, imoralidade, o próprio governo financiando os valores do reino das trevas ou do reino de Satanás. Tanta violência e pobreza e tantas outras coisas que não precisamos mencionar aqui.
É por isso, meus amados irmãos, que a humanidade anda tão frustrada com os sistemas de governo que os homens inventaram, como o capitalismo, o socialismo, o comunismo. A verdade é que nenhum deles funciona bem. Você sabe disso. Por quê? A razão é muito simples. É o reino dos homens, simplesmente. Só seremos de fato felizes no dia que o reino de Deus, no dia que o governo de Deus, no dia que os valores de Deus entrarem em nossos corações. Aí teremos o governo de Cristo, o governo de Deus, a soberania de Deus, a Constituição de Deus, a Bíblia Sagrada em nossos corações. Não é verdade? O que nós precisamos, então, é que Cristo governe em nós. Esta é a vontade de Deus. Veja bem, Pilatos perguntou a Jesus em seu julgamento: Tu és rei dos judeus? Jesus respondeu a Pilatos dizendo: Tu dizes. Mateus 27, versículo 11. É isso mesmo que você acabou de dizer, disse Jesus. Eu sou rei. Eu sou rei. E nós encontramos no Evangelho de João um diálogo muito interessante entre Pilatos e Jesus. E Pilatos faz uma afirmação a Jesus: Então você é rei? Jesus respondeu para ele: Tu dizes que eu sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isso vim ao mundo. João capítulo 18, verso 37. Meu irmão, minha irmã, Jesus veio ao mundo para reinar em meu coração e reinar também no seu coração. Jesus veio para implantar o reino de Deus, o governo de Deus em nossas vidas. Não é uma religião, gente. Não se trata de religião. Eu costumo dizer que cristianismo não é uma religião. Cristianismo é um relacionamento com Deus e um relacionamento também com o próximo, um relacionamento de amor, de graça, de bondade, com os valores do reino, sendo gerados e vividos no coração de cada discípulo ou discípula de Jesus. Foi para isso que Jesus veio, então. É um sistema de valores, meus amados. Você entende isso? O reino de Deus é um sistema de valores. Deus governa na terra, Deus implanta o seu reino na terra, no coração do homem. E quando o homem começa a viver os valores dos céus, aqui na terra, tudo muda. Muda completamente uma nação. Como os Estados Unidos da América nasceram vivendo esses valores e tornaram uma grande nação. O desejo de ter um governo justo é como uma chama que arde no coração de cada ser humano. Por que Deus, então, implantou um reino com um propósito original? Qual foi a vontade de Deus? A vontade de Deus de implantar um reino é muito simples da gente entender. Quando nós começamos a ler a Bíblia com essa lente, procurando entender isto, por que Deus veio à Terra implantar um reino? Por que Jesus disse que era um rei? Nós vamos entender completamente todo o plano de Deus, todo o projeto de Deus, desde Gênesis até Apocalipse. Na verdade, meus amados irmãos, Deus queria aumentar, expandir o seu reino invisível no céu, aqui na terra. Veja bem, o plano de Deus não é religioso. Eu repito, o plano de Deus para nós, seres humanos, neste planeta, não é religioso.
Deus simplesmente queria influenciar a terra com a cultura no céu. A ideia de Deus é colonizar a terra com o reino do céu. Olha bem, lá em Isaías capítulo 9, tem um versículo interessante. Deus explica a sua ideia. Deus queria fazer o governo e a influência do céu à terra. Lá em Isaías, no capítulo 9, versículo 6, diz que nasceria uma criança e ela traria o governo sobre seus ombros e o seu reino seria eterno. Vamos ao texto? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Repito a última expressão, e o governo está sobre os seus ombros. Olhe para mim, a Bíblia toda a Bíblia, nos fala apenas de três coisas somente. Ela fala de um reino, de um rei e de uma família real. Isto é a Bíblia, gente. Um reino, um rei e uma família real. Ela simplesmente fala acerca de um reino, de um rei e de uma família real. E essa família real, nós sabemos, é a Igreja de Jesus Cristo, aqui na terra. Povo que foi lavado e remido pelo seu sangue. Discípulos e discípulos de Jesus que permanecem em Cristo, permanecem na videira verdadeira. Todo país tem os seus embaixadores. Eles têm uma missão: representar o governo dele, do seu país, em outro país. Eles são conhecidos como ministros de relações exteriores. O embaixador não representa a si mesmo, ele representa o seu governo. Deus criou você para ser seu representante do céu, aqui na terra. Você não está aqui na terra para representar a si próprio. Não. Mas o seu rei, o seu governo. Você entendeu bem isso? A gente precisa entender essas coisas. Lembre-se do que eu lhe falei desde o início. O plano de Deus não é religioso, é político. É isso mesmo. O plano de Deus não é religioso, é político. Preste muita atenção nisso. O primeiro embaixador do governo do céu cometeu traição. Ele rompeu o compromisso com o seu governo. Está lá em Gênesis capítulo 3. Esse capítulo da Bíblia é a declaração da independência do homem com o seu governo, com o reino de Deus. Adão, depois que rompeu com o governo do céu, arrumou problemas para si. Primeiro, ele atacou a sua esposa, culpou-a. A família foi a primeira instituição prejudicada depois que o homem declarou sua independência do governo do céu. E a segunda coisa, veio o assassinato. Caim, por inveja, matou o seu irmão. Esse continua sendo o nosso problema até hoje. Vivemos culpando um ao outro e matando um ao outro. Os brasileiros matam os brasileiros. Irmãos matando seus próprios irmãos, como podemos ver ali na Síria ultimamente. Nós não somos deste mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Precisamos viver os valores de Deus. Precisamos ser governados por esta Constituição, a Bíblia Sagrada. Essa é a Constituição do Reino. Que você possa meditar nessas coisas. E num próximo momento, permitindo Deus, nós vamos continuar falando sobre esse assunto, sobre esta série, os valores de Deus. Você nunca será feliz tentando governar a si mesmo. Nós fomos criados
para ser governados pelos valores do reino e não pelos nossos próprios valores. Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro, permitindo Deus. Queridos irmãos, após ouvirmos esta mensagem, que seguiu a uma mensagem musical esplendorosa, diríamos assim, queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Jeová, pela sua esposa, das suas filhas, pela sua igreja. Pedimos que os irmãos orem por ele. Mas continuamos pedindo que os irmãos continuem orando pelo grupo todo que aqui atua, divulgando, pois nós queremos e desejamos que os evangélicos do Brasil tomem conhecimento deste projeto, que é um projeto de Deus, não é nosso. Não ganhamos nada com isso. Estamos fazendo porque Deus já tem nos abençoado ricamente nos nossos trabalhos, nos nossos empreendimentos, nos nossos afazeres. Portanto, esperamos, querido irmão, juntamente com muitos outros, na próxima sexta-feira, para mais um programa que ficará ao longo da semana sendo exibido para que todos possam assisti-lo. Que Deus a todos abençoe.